Boa noite. Antes de mais, meu nome é Filipa César, estou aqui com o Sana Nahara, um dos pioneiros do cinema guineense. Este projeto, eu queria agradecer, obviamente, ao Vídeo Brasil e a toda a equipa que foram maravilhosos a preparar este evento, e também à Nádia Ferreira, que é uma mulher que está aqui connosco, que é uma ativista que organizou o evento culinário que nós estamos a ter a oportunidade de saborear aqui, e ela também vai falar connosco mais tarde. E a Nádia Ferreira tem um projeto que é a Yala África, que se ocupa é um coletivo de mulheres que se ocupa dos direitos e da emancipação das mulheres africanas aqui em São Paulo, e com ela organizamos este evento. O que nós vamos fazer aqui hoje é apresentar o projeto Luta que Acaba Ainda, que é um projeto que temos desenvolvido nos últimos 6 anos, que partiu da digitalização do Arquivo Nacional Histórico Cinematográfico da Guiné-Bissau, e é um bocado essa história que nós vamos contar aqui. É uma história do cinema pouco conhecida, que nós vamos acompanhar com comentários do Sana, e eu vou-vos dar algumas ideias de como é que este arquivo estava e quando nos encontramos. Esta imagem que vocês têm projetada é um frame, são vários frames de película de um filme nunca acabado, que se chamava Luta que Acaba Ainda. A luta ainda não acabou, e uma das particularidades deste filme, que já estava em processo de montagem, era a montagem de imagens da guerra e imagens da reconstrução do país. Portanto, na parte de cima temos imagens de guerra, e eu escolhi este local onde a película é colada, e onde se pode ver em cima imagens da guerra e embaixo imagens da construção a reconstrução do país. Esta era a sala onde estava o material que o Sana mostrou em 2011, e ele disse que era nesta sala que estava o material que eles filmaram durante a guerra e no processo de construção da nova nação guineense. Esta é a tal película que eu vos disse, era um filme em processo de montagem, e portanto esse arquivo tem esta particularidade de ser muito fragmentado. Quase uma promessa de um cinema que eles tinham, que era um projeto muito particular, e que quase todo o material que eles filmaram nunca chegou a resultar em filmes acabados. Apenas 4, e nós vamos mostrar no final um desses filmes, que se chama O Regresso de Amílcar Cabral. Depois da digitalização do material, nós fizemos um périplo pela Guiné-Bissau, e um bocado aquilo que estamos a fazer aqui é é o mesmo tipo de evento, em que mostramos imagens comentadas pelo Sana e pelo Flora Gomes e outros participantes do projeto cinematográfico. Isto aqui também é o processo de catalogação do material antes de ser digitalizado em Berlim. Agora eu vou passar aqui. Eu pus estas duas imagens aqui que era importante para poder introduzir o Sana, porque o Sana vai falar um bocado agora como é que ele começou, como é que ele foi
como é que ele se tornou um cineasta. Sana, se calhar pode mostrar em relação a esta imagem qual é o seu porque é que o Sana começou a fazer cinema? O meu país está situado entre o Senegal e a norte e a República de Guiné, a sul e sudeste. Quando a guerra começou em 63, a guerra, portanto, a luta de libertação começou no meu país em 63 até 74, durou até 74. E a partir de 1964, Amílcar Cabral disse, que era o nosso dirigente, disse que os que sabiam ler deviam ensinar os que não sabiam ler. Portanto, eu comecei por ter mandar-me para uma aldeia em que eu tinha uma escola parecida com essa aqui. Essas carteiras improvisadas, era feita uma carteira no mato, debaixo das árvores, para não sermos descobertos pela aviação colonial, que éramos bombardeados, havia guerra. Portanto, a minha escola parecia-se com esta. Portanto, é uma coisa improvisada como essa. Portanto, nós começamos por receber uns manuais. Em 64 tínhamos manuais feitos pelos colonistas portugueses que nós utilizávamos só para alfabetizar as pessoas. A partir de 65 para frente é que houve manuais convencionados pelo PGC que eram utilizados para isso. Mas em 64, 65, aquilo já nós utilizávamos os manuais com que nós tínhamos aprendido a ler durante a época colonial portuguesa. Portanto, é uma escola, a minha escola parecia-se muito com esta. As nossas carteiras eram feitas de lianas. Não, parece que aqui há pregos. Eu utilizava lianas para fazer carteiras como essa. Está a ver? Eu também andava assim descalço como os rapazes que são hoje. E como é que se tornou um cineasta? Eu comecei por alfabetizar pessoas numa aldeia, depois estive num hospital de campanha durante um ano e tal, entre 65 e 66, quando eu fui mandado para a União Soviética, fui tirado do mato para ir estudar medicina na União Soviética, após alguma aprendizagem de primeiros socorros no mato, como enfermeiro. Então ganhei, entre aspas, o direito de ir estudar medicina na União Soviética, era jovem, tinha 17 anos. Portanto, quando chego a Conakry, chego atrasado, o grupo de que eu devia ter feito parte tinha partido há uma semana. Então, Amílcar Cabral disse que já era tarde demais para mim. Então, ele, no quadro no contexto, então, o PGC estava a formar quadros para o futuro Estado independente. Então eu fui indigitado com mais Flora Gomes, Eulama Kubumba e Fina Crato para irmos estudar cinema em Cuba. Portanto, eu fui indigitado para ir estudar cinema quando ainda nunca tinha visto um único filme na minha vida. O primeiro filme que nós vamos ver é exatamente nesse momento que se calhar é importante fazer referência que em 1966 aconteceu a primeira conferência tricontinental organizada em Cuba, em Havana, e nesse encontro o Fidel Castro reuniu os líderes dos movimentos de libertação africanos e outros. E nesse evento ele prometeu apoio a esses movimentos de libertação e criou protocolos e um deles foi com o próprio Amílcar Cabral e há uma história que é interessante que o Fidel Castro diz ao Amílcar Cabral o que é que ele necessita para ganhar a luta contra os portugueses. E o Amílcar Cabral diz que precisa de educação e não de militares. Portanto, ele rejeita aquilo que o próprio Fidel Castro oferece, por exemplo, a Angola, apoio militar, mas Amílcar Cabral diz que tinha que ser o próprio povo
guineense a libertar o país e, portanto, o que ele queria era a educação. E nesse contexto, e esta imagem que nós vamos filmar, que vamos mostrar, tem essa particularidade de ser, ao mesmo tempo, um exercício de cinema. Vemos, e ao mesmo tempo mostra o primeiro grupo de guineenses a fazer trabalho voluntário em Cuba. Se calhar o Sana pode falar sobre isso. Nós fomos enviados de Conakry para Cuba de barco comercial. Fomos nos porões de um barco comercial. Chegamos a Cuba. Esse era o primeiro contingente de 25 jovens guineenses. Esse é o Flora Gomes. Nos fins de semana tínhamos que fazer um trabalho voluntário. Essa é a Fina Crato. No fim de semana, portanto, tínhamos que fazer um trabalho voluntário, que é uma coisa simbólica. Não era mais estamos a divertir mais, mas não era nada interessante, não. Aqui estamos a trabalhar isso aqui é uma granja de criação de cavalos. Esse é o Flora Gomes, meu colega. Então nós éramos 4 entre os 25 estudantes, éramos 4 que fomos mandados para estudar cinema. Mas em Cuba não havia escola de cinema, havia o Instituto Nacional Instituto de CAI, escola de cinema não existia. Portanto, esse é o primeiro grupo que foi para Cuba. Portanto, podem ver, eu apenas queria vos... Nós estivemos no Instituto, no ICAI, que é o Instituto de Cinema, e no Instituto de Arte e Indústria Cinematográfica, debaixo da direção do senhor Santiago Álvares. Nós tínhamos que aprender na prática, fomos treinados para isso. Esse sou eu. Esse aí de frente aí sou eu. Esse é Fina Crato com chapéu. Portanto, nós tivemos que ser treinados na aprendizagem prática do cinema. Não havia escola na época. Depois criou-se a Escola Internacional de Cinema. Quando nós já tínhamos partido, tínhamos regressar para a Guiné-Bissau. Portanto, partimos do Maqui para a Guiné-Bissau e depois voltamos para o mato para filmar a guerra. Esse é o Dervis, é o nosso instrutor de câmara. Esse está com a câmara na mão. Esse é o Dervis, é o nosso instrutor de cinema. Dervis Espinosa, não? Fomos a Cuba em 67 e voltamos em 72. Isto é 67, não é? Isto é em 67. Essas são pessoas, a maior parte dos que estão aí, esse é o José Bulama Kubumba, que também fazia parte da nossa equipa. A maior parte das pessoas que vocês estão aqui, estão a ver aí, foram enviadas para estudar, aprender enfermagem. A segunda imagem que nós vamos ver é, na verdade, a primeira vez que os guineenses filmam o Amílcar Cabral e é, portanto, em 1972, quando eles voltam para Guiné. E neste contexto, o Amílcar Cabral organizou uma exposição em Conakry, no Palácio do Povo, e essa exposição tinha a particularidade de ser com a ideia de, obviamente, era uma exposição sobre a situação durante a guerra, portanto, mostrar quase como uma exposição de arte a situação em que se vivia. Se calhar o Sana pode falar sobre isso. Portanto, houve em Conakry, organizou-se em 72, 5 meses antes do assassinato de Amílcar Cabral, o PGZ organizou uma exposição para mostrar o progresso que a luta tinha feito até essa altura. Nós estávamos no 9º ano da luta para a independência da Guiné-Bissau. Esse é o armamento que o PGC recupera ao exército português. Essa é uma exposição que se fez em Conakry. Essa é a exposição destinada
para o pessoal diplomático, os jornalistas, que o Conakry é a base logística do PGC, que organiza a luta na Guiné-Bissau a partir de Guiné-Conakry. Portanto, essa é a visita da exposição do que o Amílcar Cabral está a explicar a André Touré, essa é a esposa do Sékou Touré. Portanto, o progresso que a luta tinha feito, estava no 9º ano da luta para a independência da Guiné-Bissau, 4 ou 5 meses antes do assassinato de Amílcar Cabral. Portanto, esse aí estava no Palácio, e aquilo acontece no Palácio do Povo, em Conakry. Esse aí que está de costas é o Osvaldo Vieira, um dos dirigentes da luta. Esse é o senhor que estão a ver, é um diplomata, Luís Cabral, que está a mostrar também, a explicar também aos diplomatas as fotos, a exposição que tem a ver com a luta, libertação. Portanto, como eu disse, foi 5 meses antes da morte de Cabral. Portanto, aquilo era aquilo chamava-se Semana de Informação do PGC em Conakry em setembro de 72. Setembro de 72. Se calhar o Sana podia falar também do facto de em Cuba tinham aprendido a filmar com câmaras de 35mm e depois aqui foi-lhes oferecido câmaras diferentes. Nós em Cuba nós aprendemos a filmar com câmara Arriflex, Arriflex 35mm no Instituto de Cinema de Cuba. Também descobrimos câmaras americanas, Bell & Howell, com motor de 3 objetivas. Utilizamos também um pouco aprendemos a conhecer a câmara de Bolex, câmara da Suíça, que era só amostras. Quando nós fomos filmar, essas câmaras, as imagens que estão a ver, foram filmar com a câmara de fabrico francês, que é de Bollier R16mm. Portanto, nós aprendemos a filmar em Cuba com a câmara de 35mm, mas aquilo que nós usamos aqui, com a imagem que estão a ver, foram filmar com película Kodak americana, com câmara de fabrico francesa. Então, esse é um coletivo de mulheres da RDA, o partido da RDA é um partido político que é dirigente da Guiné-Conakry, que foi visitar a exposição que o Amílcar Cabral explica. A senhora que está a rir é a esposa do Cabral, Amílcar Cabral. Esta aqui à direita, a mulher à direita, é a esposa do Sékou Touré. Essa que está à direita do senhor Camarada Cabral. Essa é a esposa de Sékou Touré. Essa é a primeira representante da embaixatriz da Guiné-Conakry nas Nações Unidas, Jean Touré. O edifício é a sede do PGC. É a partir daqui que se dirige a luta de libertação de Guiné-Bissau. Essa é a casa que vocês estão a ver. Esse é o birô do PGC em Conakry. Aqui é a frente dessa casa que o Amílcar Cabral foi assassinado. Poucos meses depois desta exposição, em setembro de 72, o Cabral é assassinado, em janeiro de 73. E então, ele, na verdade, a situação da luta já estava muito avançada, os guineenses estavam a ganhar terreno e a maior parte do território estava libertado, para além de Bissau. E depois da morte de Cabral, obviamente criou-se um vácuo muito grande e dá-se o congresso, o segundo congresso do PIGC, para determinar o que fazer e quem vai ser
o próximo líder do partido. Aham. Vamos mostrar esse congresso. Portanto, depois de 9 anos da luta, da guerra para a independência, uma boa parte da Guiné-Bissau é libertada, onde se pratica a saúde, o comércio, a escola, as pessoas estão sendo instruídas para o próximo Estado. E o Cabral morre em janeiro. Em julho há um congresso que vai eleger o seu substituto. Estamos nas zonas libertadas, nas matas da Guiné-Bissau. Vocês estão vendo casas, mas isso não tem nada a ver com realmente a guerrilha. Isso é uma espécie de local muito sofisticado. Não? A guerrilha não tem essas casas assim, não pode ser assim, senão a aviação descobre e é bombardeada. Mas é só porque o PGC tinha feito algum progresso. Nessa altura já havia, o PGC tinha equipamento para derrubar aviões de combate português, é possível ter carros assim, a circular nas zonas libertadas. Antes não era possível. Portanto, esse congresso é o segundo congresso do PGC, em que os dirigentes do PGC elegem o novo secretário-geral, que é o Aristide Pereira, que vai substituir o Cabral Amílcar Cabral, 6 meses depois da morte de Cabral. Portanto, é uma casa feita só para essa ocasião, e aquilo não pode durar muito tempo, porque senão a aviação descobre e bombardeia. Estão a ver, os carros não podiam circular para muito para o interior da Guiné-Bissau, porque senão a aviação descobre e bombardeia. Essa é uma coisa ocasional. Portanto, estamos há 9 anos da Guerra da Independência. E depois da morte de Cabral, então os guerrilheiros estão realmente muito organizados, muito motivados, muito furiosos, e batem-se muito. Então quem está a falar é o Aristides Pereira, que é eleito a partir desse congresso daqui. É o Aristides Pereira. Estamos a ver um dos dirigentes do PGC, estamos a ver o Malmier da Costa, é Carmen Pereira, que foi o presidente da Assembleia Nacional. Aristides Pereira, Luís Cabral, que é o secretário-geral adjunto, Carmen Pereira, Juvencio Gomes, Manel Nandigna, Silvino da Luz, Cao Sambu, Njamba Mane, portanto, Bota Nambacha. Quem está a falar são os dirigentes, que é o Vasco Cabral, Pedro Pires, Chicoté, que foi o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que está à direita do Vasco Cabral. A partir daqui, portanto, escolhe-se a nova direção do PGC, que vai dirigir a luta até a independência total em 74. Como disse, a guerra durou 11 anos, mas, portanto, estamos esse é o 9º ano. A partir daqui vai se fazer uma proclamação de Estado da Guiné-Bissau, que de pé está o senhor, o camarada Titina, como é que é? Tiago Aleluia Gomes, Aleluia Lopes. Quem fala é o Vasco Cabral. Sana, isto é no meio do mato, não é? Portanto, as pessoas... Sim, isto tinha que ser... Estamos na Guiné-Bissau, na zona libertadas. Mas estes encontros secretos, eles tinham que ser preparados e às vezes os locais eram alterados em pouco tempo, porque... Essa reunião não pode durar mais de 2, 3 dias. Não mais, porque senão a aviação portuguesa bombardeia, eles descobrem e bombardeiam. Esse é o congresso do PGC, tem que ser feito altamente secretamente, depois não pode durar muito tempo, porque senão essa é numa zona libertária em que a população no fim do congresso, a população vem participar para ouvir o resultado do congresso. Esse é o segundo congresso que se faz
depois do Congresso de Caçacá, que foi o primeiro que se fez em 64, onde se decidiu criar as escolas, o comércio, a saúde no mato. Esse é o segundo Congresso. Esse é Chu Jackson, Robaldo de Pina. Portanto, esse é o ambiente que havia, do ambiente de guerra. Mas as pessoas não podiam ficar assim muito tempo aglomeradas num local só. Porque uma bomba fazia um desastre, não. As pessoas sempre tinham... Estávamos em plena guerra, era muito raro as pessoas reunirem-se assim. A ocasião era única para o Congresso. Havia, nessa altura já tínhamos foguetes para derrubar a aviação portuguesa, portanto, era mantida em respeito. Agora, isto foi em junho de 1973 e, paralelamente a este evento, o Sana por acaso não estava a filmar estas imagens, foram filmadas pela Flora Gomes. Essas imagens de Flora Gomes, que é o meu colega. Enquanto ele estava a filmar o congresso do PGC, eu estava em Berlim, na RDA. Sabe que o mundo era dividido em Alemanha do Leste e Alemanha do Oeste, e eu fui ao Congresso Mundial da Juventude. Essas são as minhas imagens. Eu estava em Berlim a filmar. Portanto, saímos, os jovens que vocês estão a ver estavam a estudar na Europa, ou então saíram do mato, foram para Berlim, para o Festival Mundial da Juventude. Esta é a imagem da RDA. Isso é Berlim Este. Portanto, esses jovens estavam aprendendo a ler no mato, saíram para Berlim e voltaram para o mato. Portanto, são pessoas que estavam na zona libertada. Portanto, esse é que o mundo, como eu disse, o mundo estava dividido em países do leste e países do oeste. A Alemanha do Leste organizou um festival mundial da juventude. Então, os amigos que estavam no país socialista convidou o PGC, que tinha mais amigos no país socialista, mas não quer dizer que não tivesse também no país ocidentais. Havia também na França, no Ocidente também havia, mas na Suécia sobretudo. Essas são a delegação do Vietnã. A Vietnã estava em guerra contra os americanos. Essas são a delegação angolana que estava fabricada. Estão a ver, a delegação angolana estava a fabricar fardar de camuflado do exército português. Essa é a delegação da República da Guiné. Essa é a foto de Securtura. Essa é a nossa delegação. Portanto, os combatentes, os bandeireiros são os combatentes do PGC. São os jovens que saíram do mato, que foram para Berlim e voltaram para o mato. Essa é a nossa delegação. Estes jovens nunca tinham estado numa cidade, por exemplo, não é? Exatamente. Eu só conhecia Bissau depois da independência. Eu saí do mato, fui para Berlim, voltei para o mato, só que descobri o país, a capital do meu país, um ano depois da independência. Portanto, eu sou do interior, saí do mato, fui aprender cinema a Cuba, voltei para o mato. Saí do mato, fui para Berlim e voltei para o mato, para a guerrilha. Só conheci a capital do meu país depois de 74, depois da independência. E depois, portanto, logo 2 meses depois, em setembro de 73, a Guiné-Bissau proclama a sua independência unilateral, isto é, ainda não reconhecida. Portanto, durante a guerra, a Guiné declara-se independente na proclamação do Estado, que é este evento que nós vamos ver agora. É um caso único nos anais da luta de libertação. O PGC proclama a sua independência, que esse é o primeiro presidente da Assembleia, esse é o Nino Vieira. Carmen Pereira é o segundo secretário da Assembleia Nacional.
É o caso único nos anais da luta à libertação em que o PGC tem uma parte do território libertado, esse é Paulo Correia, portanto, proclama a independência, a existência de um Estado ainda em guerra, proclama um Estado da Guiné-Bissau antes da independência total do país. Essa é a imprensa estrangeira que foi convidada para assistir. Essa é a senhora Lucete Cabral, que traduz em francês as resoluções do Congresso, da proclamação do Estado para o francês. Essa é a Francisca Pereira, Silvino da Luz, esse é o médico cubano que está entre eles, o Fidel Cabral da Almada, que é um dos dirigentes do PGC. Portanto, o PGC proclama a independência a República de Guiné-Bissau antes da independência total do país. Portanto, e isso também muda completamente a situação da guerra, porque na verdade, em vez de ser uma colónia portuguesa com alguns rebeldes, se torna um país ocupado, um país independente que é ocupado por Portugal. Portanto, este gesto que acontece aqui no Mato altera a situação política do portanto, país. Sim, como eu disse, o PGC, o Amílcar Cabral, antes de ser assassinado, tinha preparado esse facto. A eleição dos deputados, os deputados proclamam a soberania do país, proclamam um Estado independente da Guiné-Bissau antes da sua libertação total. São esses os deputados que foram para lá, entre eles as deputadas, pessoas, mesmo fardadas, mas são pessoas que foram lá, que estão fazendo trabalhos de atividade civil. Esse é o futuro presidente de Cabo Verde, Pedro Pires. O futuro primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Chicoté, Francisco Mendes. Araújo, Malangino, Catane Barbosa, estão como deputados do Estado existente, Honor Chantre. Portanto, o PGC é um país que dirige a luta para a independência da Guiné e Cabo Verde. Portanto, estão a ver deputados oriundos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Lourenço Gomes, o Paulo Correia com um cigarro na boca, Nino Vieira, que é o primeiro presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Abílio Duarte, que foi presidente da Assembleia de Cabo Verde, Lúcio Soares e Carmen Pereira, Vitor Saúde Maria, ministro do Negócio Estrangeiro, que saiu do país como independente, Pascoal Alves, José Araújo, Otto Schacht, Aristide Pereira, portanto, eleito secretário-geral do PGC, mas aqui ainda depois vai ser o presidente de Cabo Verde, João da Costa com o chapéu, com o boné. Essa é a Amélia Araújo, essa é a locutora da Rádio de Libertação da Guiné-Bissau. Portanto, essas pancartas explicam as regiões que os deputados representam da Assembleia Popular. As pancartas indicam as regiões que os deputados representam. Essa é a correspondente da agência TASS, da União Soviética. Agora vamos ver uma situação de guerra, que eu acho que era interessante o Sana falar sobre como filmar uma situação de guerra. Os bastidores do cinema em guerra é diferente dos bastidores do cinema documental normal. Nós fomos treinados para documentar o processo de libertação da Guiné-Bissau. Quer dizer que nós estávamos a filmar tudo o que acontecia, seja em Conakry, seja no interior do país. E nós, como o país ainda não estava completamente libertado, nós tínhamos que filmar a guerra como parte daquilo que nós tínhamos que filmar. O comércio, vocês estão a ver aí, são foguetes de 122 milímetros.
Estamos quase no fim da guerra, em 74. É um aquartelamento que está sendo bombardeado a partir de uma posição de emplaçamento. Quer dizer que, nesse momento, a luta está muito avançada. O PGC já pode fazer guerra durante o dia. Esse é o aquartelamento de Iemberém. É um aquartelamento no sul do país. Esse é o segundo aquartelamento mais importante, perto da fronteira, depois da queda da guerra de Guilherme, a quartel que já foi. É um quartel português, não é? O que estão a ver no fundo, esse é o emplaçamento de foguetões do PGC que vai bombardear o aquartelamento que já viram no fundo. Portanto, nesse momento, estão a ver um foguete de 122 milímetros que o meu colega Flora filmou. Eu estive a filmar no norte, ela estava a filmar no sul. Portanto, o avanço da luta faz com que seja possível filmar durante o dia, senão a aviação tem menos importância agora. Pode-se filmar de dia. Vocês estão a ver a artilharia só, mas à volta disso está a infantaria, para proteger a aviação, como é que é? Os artilheiros do PGC. Portanto, como disse, podem filmar. Mas para filmar estas imagens foi necessário haver quase uma pré-produção, quer dizer, foi feito um buraco para o Flora. Sim, tem que se abrigar. Você tem que, os foguetes têm que se preparar, esses foguetes que vêm em pedaços. A ogiva são 80 quilogramas, você tem um rebufo à parte, tem que fazer toda uma logística à volta disso. Você transporta isso à cabeça durante dias e dias e dias, depois organiza tudo e organiza a proteção pela infantaria, depois escolhe uma data em que não seja chover, então pode bombardear o quartel durante o dia. Mas a volta para ter a tranquilidade para fazer esse combate é preciso muita cautela. Mesmo com pouca eficácia da aviação portuguesa agora, porque já não tínhamos também armamento para derrubar os aviões. Esse é o foguete que está a cair no quartel. Mas o Flora falou que ele quase que não pôde escolher o ponto de vista, não é? O ponto de vista foi escolhido pelos próprios guerrilheiros. Portanto, ele não podia, o militar traz aquilo que eles chamam de goniômetro, que indica a direção, o vento, não sei, a distância e tudo. Nós temos que nos posicionar de acordo com a possibilidade que a guerra oferece. Você não pode escolher. Você tem que se adaptar àquilo que está a fazer. Agora vamos passar para outro episódio, que é o momento em que, depois da a entrega das credenciais. Quando Cabral morre, o PGC recebe armamento que permite que um aquartelamento, que é o mais importante para se entrar para o sul do país, o PGC então faz uma grande ofensiva e elimina um quartel que estava aqui em Guilherme. São as ruínas do aquartelamento de Guilherme, ocupado por Portugal. O PGC expulsa os portugueses dali, então agora o caminho fica livre para se entrar de carro para as zonas libertadas. Mas isto só desculpa lá interromper este momento. Então o PGC, depois da proclamação do Estado da Guiné-Bissau, os senhores que vão aí são os embaixadores que vão entregar a carta credencial ao presidente da Guiné-Bissau lá na mata. Não havia, o país não estava ainda completamente independente, portanto o presidente da Guiné-Bissau recebe as cartas credenciais numa barraca, que esse é o Luís Cabral, que é o presidente eleito da Guiné-Bissau, que abraça um deputado. Portanto, depois da proclamação, 80 países reconheceram a independência do país e nesse reconhecimento
os embaixadores tinham que entregar presencialmente no território as cartas. Portanto, eles tinham que entrar mesmo dentro do mato para este evento, portanto, para esse reconhecimento. Até desde setembro de 74, o Estado proclamado pelo PGZ na mata é reconhecido por mais de 100 países. As Nações Unidas reconhecem o Estado da Guiné-Bissau. Esse é o ministro de Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau que recebe o embaixador que vai apresentar carta credencial ao presidente da Guiné-Bissau, excepcionalmente numa barraca, porque o presidente da Guiné-Bissau não tinha palácio, estávamos no mato. O Estado, portanto, a Guiné-Bissau, uma parte da Guiné estava sendo ocupada pela tropa portuguesa. O embaixador a ler carta credencial, excepcionalmente, caso único também. Pode. Esse é o embaixador da Algéria. Ministro de Negócios Estrangeiros, Vítor Saúde Maria. Presidente da Guiné-Bissau, Luís Cabral. Presidente da Assembleia da Guiné-Bissau, Nino Vieira. A barra de honra que faz por entre os quais os embaixadores vão passar para apresentar a carta credencial. Lamine Haidara, diplomata. Tá vendo? Portanto, os guerrilheiros fazem apresentando armas para que o embaixador soviético venha entregar as cartas credenciais ao presidente da Guiné-Bissau. O representante da OUA, Organização da Unidade Africana, embaixador da Algéria, um dos dirigentes, Teodora Inácia Gomes, uma deputada. Carmen Pereira, vice-presidente da Assembleia da Guiné-Bissau. O banquete depois da carta credencial, o banquete. Agora vamos mostrar um filme fragmentos do filme 6 anos depois, que nunca foi acabado também. Se calhar a Luciana pode falar um bocadinho sobre isso. Como disse, fomos treinados para documentar o processo da independência da Guiné-Bissau. Filmamos a guerra acaba e é o estado em que o país fica. A população foge das suas tabancas, deixa as casas cair. A luta durou 11 anos. E a população, quando volta para a tabanca, o que encontra, eu digo, tabanca é a aldeia, esse é o estado em que ele deixou a casa. A população volta para casa e o que encontra é a ruína, é tudo que vê. O Portugal entrega o país e o país é maioritariamente, o camponês é que aguentou a luta para a independência, é o estado em que o país encontra. Quando eu volto para a minha casa parecia assim com isso. Eu tinha que fabricar uma casa para morar. Eu digo, meu caso não interessa, não. Mas a Guiné-Bissau estava assim nesse estado. Tinha que construir um país a partir de nada. Esse é o estado. São vestígios de uma aldeia. A única coisa que havia são árvores frutíferas. O resto era assim. A guerra, como disse, durou 11 anos e foi completamente devastada. Houve muita morte, como todas as guerras matam, nós morremos também todos. Nós estamos a filmar o estado em que o país se encontrava. Estão a ver, são as estátuas
dos heróis portugueses que o PGC, quando eu chego a Bissau, eu encontro, eles tiraram, alguns militantes chegaram antes de mim. Quando eu chego a Guiné-Bissau, eu encontro isto. O que o português deixou ficar foi isso. São o resto de armamento da tropa portuguesa que lutou contra o PGC durante os 11 anos da guerra para a independência. E este filme nunca foi acabado, Sana? É um filme que foi filmado em 79, não é? Isto é filmado em 79? Não, em 80. A partir de setembro de 1980, estamos a fazer um filme sobre uma espécie de balanço sobre 6 anos da independência. Nós estamos a filmar, portanto, tudo o que havia, que o PGC herdou, entre aspas, como país, e eu filmo isto. No norte, no sul, filmo a agricultura, filmo o que o PGC recebeu como herança. O país não tinha nada, absolutamente nada. Portanto, os portugueses tinham partido e aquilo é o resto do armamento da tropa portuguesa que deixou. Então, é uma constatação do país, de como o país ficou. Mas esse filme não foi terminado, porque entretanto, houve uma interrupção do processo de reconstrução. Houve um golpe de Estado que interrompeu aquilo. Mas, portanto, o filme também ficou inacabado. Vamos mostrar a Maria Baqueba, em 1976. Portanto, para comemorar 20 anos da fundação do PGC, o partido que lutou para a independência da Guiné e Cabo Verde, o PGC organizou uns festejos em Bissau, em que convidou todos os países, todos os amigos que ajudaram para a libertação da Guiné-Bissau. Miriam Makeba é da África do Sul, que não podia voltar para o seu país, que estava na República de Guiné, estava, portanto, em Conakry, foi convidada para participar nos festejos da independência da Guiné-Bissau. E ela canta. Normalmente deve cantar num estádio no único estádio que havia, em que se comemorou o evento. Mas como estava a chover, as pessoas que couberam no palácio foram para lá. E a Miriam Makeba, em vez de cantar no estádio, estava nesse momento a cantar no interior do Palácio do Palácio Colonial, que é agora o Palácio da República, ocupado pelo PGC. Miriam Makeba, portanto. Miriam Makeba é da África do Sul, mas não podia voltar para o país dele porque estava exilada. E, como tal, também foi convidada para os festejos de 20 anos da fundação do PGC. Se calhar é importante também falar do facto de estas imagens, a condição destas imagens, como veem, a película de cinema também, a película de filme também tem aquilo que eles chamam uma doença, que é o síndrome do vinagre. Portanto, ela decompõe-se ao longo do tempo, e estas imagens ficaram neste estado porque tiveram durante quase 40 anos naquele espaço que eu vos mostrei, mas também foram alvo de condições muito más, porque houve em 1998 houve uma... Em 1998 houve uma guerra civil. Depois dessa guerra civil, foi-nos dito que tínhamos que libertar o espaço onde estava armazenada a nossa sala de montagem, a nossa película. Então, foi-nos dito que nós devíamos libertar esse espaço para pôr no lugar uma agência de informação, a ANG. Então, a nossa película foi deitada fora. Ficou na intempérie durante uma época da chuva, apanhou poeira, apanhou chuva e tudo. Nós estávamos desesperados,
Bom, depois para a iniciativa da Filipa, que arranjou financiamento na Alemanha, também, uma parte do material foi a salvar. Esse é o resultado. E pronto, agora vamos ver então o regresso da Milka Cabral, o primeiro filme guineense acabado. Se calhar o Sana pode introduzir o filme. Como disse, ainda antes do Cabral ser assassinado, durante a luta, em janeiro de 73, Amílcar Cabral foi assassinado. O corpo dele foi sepultado na República da Guiné. Depois da guerra, em 76, o PGC, o Estado da Guiné-Bissau, manda buscar os restos mortais de todos os mártires que lutaram, que tombaram na luta no mato, e Cabral também de Conakry foi os restos mortais de Amílcar Cabral foram trazidos de Conakry para Bissau, para uma sepultura condigna. Então foi uma reportagem que se converteu num filme que eu tive que montar na Suécia com financiamento sueco para fazer desde um filme. Foi, portanto, o primeiro filme acabado que o coletivo de 4 cineastas fez em homenagem a Cabral. Portanto, foi o primeiro filme da Guiné-Bissau feito por nós, que fomos treinados para tal.